Boa tarde a todos. Cá estou uma vez mais a conversar um pouco convosco. E curiosamente agora sorri sozinha para mim própria, porque olhei para o número de gostos da página, curiosamente tinha 7777. Uma categoria interessante. Logo o 7, que é o meu número preferido. Para mim é um número mágico. 7777. Confesso que foi um alento que eu agora acabei de receber. Espero que estejam todos bem. Espero que me estejam a ouvir bem. Espero que estejam a ouvir bem a música. Eu esperei só mais 2-3 minutos para dar tempo a que algumas doentes cheguem à página. Nem todas estão à hora pontual. Eu esperei, dei mais 2-3 minutos para entrar mesmo no direto. Porque esta sessão considero muito, muito importante. Este direto é muito para vós, quase nada para mim. O que me diz respeito, amigas, é o querer ajudar-vos. Mas não se fazem omeletes sem ovos. Eu preciso dos ovos para fazer uma grande omelete. E os ovos são todas vós. Através das mensagens que poderão fornecer-me, através das informações que poderão fornecer-me, para que eu possa atuar, para que eu possa falar bem alto em vosso nome. Ainda hoje falei com uma jornalista e ela respondeu-me: Fernanda Margarida, estamos prontos a avançar, mas precisamos que nos diga nomes e locais. Vocês desculpem que eu de vez em quando vou olhando para o lado, porque podem entrar pessoas querer fazer alguma pergunta e eu tenho que ir olhando para ver pergunta, ou neste caso hoje são mais casos a exporem e não propriamente perguntas, porque não sou eu que vou dar hoje as respostas. Portanto, mais uma vez eu hoje tive conhecimento e quero transmitir-vos. Há 2 órgãos de comunicação social, pelo menos para já, 2 órgãos de comunicação social que estão dispostos, e digo-vos porquê que estão dispostos. Porque nesses 2 órgãos de comunicação social trabalham doentes fibromialgicos. Não é por acaso que também na Assembleia da República, Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde, Segurança Social, em todos estes organismos existem doentes fibromialgicos. Não foi por acaso que quando trabalhei com esses grupos que se abriram par em par para aquilo que eu lhes solicitava, não era por acaso que eu tinha boa receptividade. Porque havia pessoas lá que sabiam, entendiam através dos seus próprios corpos doridos as minhas palavras. E pelo menos nestes 2 órgãos de comunicação social, eu neste momento peço desculpa, não posso dizer o nome, mas vou arranjar mais, tenho a certeza, porque tendo dados não faltam. Vocês sabem como funciona a comunicação social. Com dados, vão para a frente. Fazem escândalos se for preciso. E ainda hoje uma jornalista me disse: Fernanda Margarida, como eu quero funcionar é saber o nome, saber o local. Os médicos em causa não precisam saber de onde veio a queixa, de onde veio a participação. Porque não há médico nenhum que tenha um único doente fibromialgico, eles têm muitos. E eu o que tenciono é questionar qual é o conceito do doutor sobre a fibromialgia. O que é que pensa de fibromialgia? É evidente que essa jornalista disse-me:
Os doentes que não tenham receio, porque os nomes deles não serão nunca divulgados. As situações é que são divulgadas. As situações é que são expostas. E perante as respostas que eu obtiver, que eu estou a falar em nome da jornalista com quem eu hoje falei, perante as respostas que eu obtiver, é que eu posso trabalhar. Perante a lei existente. Perante os dados que eu tenho na mão, da legalização existente no país, aquilo que eu ouvir é com esses dados que eu posso trabalhar. Mas se eu não tiver dados, eu não posso fazer nada. É evidente que eu acredito mesmo, nas doentes, porque são muitas. São muitas que se têm queixado. Mas têm medo. Houve uma doente que foi chantageada pelo seu médico de família e disse: se a senhora fizer alguma participação de mim, deixa de ser minha doente, fica sem médico de família. Isto aconteceu. Mais do que uma vez. E a doente disse-me: Fernanda Maria, eu tenho medo porque eu não quero ficar sem médico de família, eu sujeito-me. Agora, os outros médicos têm muitas doentes fibromialgicas. Não vamos falar, eu não vou, nem o jornalista vão falar em nomes dos doentes que participam deles. A única coisa que nós queremos é saber quem é que ousa dizer essa doença não existe, vá-se tratar no psiquiatra. Ou então isso são manias suas, são invenções suas, isso não existe. Isso não é doença nenhuma. Não há nenhum médico do nosso país que possa, por lei, fazer esta afirmação, amigos. A fibromialgia está reconhecida há muitos anos. Está reconhecida até mundialmente. Os doentes fibromiálgicos estão reconhecidos através da norma diagnóstica número 017 sobre fibromialgia da Direção-Geral de Saúde, na qual existe um questionário, atenção a isto que vou dizer-vos, todos os médicos perante os quais se apresenta algum doente a queixar-se, tenho dor no corpo todo, ao fim de 3 meses, depois desse médico fazer os devidos exames, as devidas análises, e nada dá positivo. Esse médico é obrigado, por lei, a apresentar um questionário que está inserido nessa norma diagnóstica número 017 da Direção-Geral de Saúde. E o doente vai responder a esse questionário que está inserido nessa norma. Isto é obrigatório que os médicos façam, sejam eles quais forem, seja qual for a especialidade, mas muito especialmente para todos os médicos que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, os vossos médicos de família. E por falar, Ana Mateus, obrigada por estar presente. Um beijinho. De Toronto, bem-vinda. Está com muito sofrimento, eu sei, mas em Toronto não podemos atuar, Ana. Peço desculpa. Suzete, não sei de onde é que está a falar. Se for de Portugal e se tiver casos, fale. Conte tudo o que tem a dizer. Mas estava eu a dizer que perante a dor declarada por um doente que está perante um médico, nem que o médico não acredite nessa dor. Pode ser uma pessoa hipocondríaca. Merece respeito. Um hipocondríaco merece respeito. É um doente como qualquer outro. Pensa que sofre das doenças todas e tem que ser tratado com respeito. Tem que ser ajudado, tem que lhe dar a mão. Para que essas nuances diversas que vai tendo ao longo do tempo de diversas doenças, com o tempo vão sendo diluídas. Com a boa vontade, com a simpatia, com a sabedoria
qualquer clínico, de qualquer profissional de saúde. Portanto, Suzete Barros é do Porto. Se tiver algum caso que queira declarar, diga à vontade. Estou aqui para ouvir, Suzete. Ou se tiver conhecimento, atenção, não é necessário que cada doente tenha conhecimento de um caso próprio, seu próprio. Pode conhecer uma amiga, um familiar, a quem tenha acontecido situações aberrantes do género que estamos aqui a tratar hoje. A recusa da aceitação da fibromialgia como doença. Amigos, temos que lutar. Chegou a hora. Fala-se muito na Covid-19. Claro que sim. É natural que sim. Mas ainda hoje no telejornal eu ouvi que há dezenas e dezenas de casos oncológicos que não estão a ser tratados devidamente por causa da Covid. Não é justo. Não é justo que por causa da Covid os outros doentes fiquem para trás. Todos merecem ser tratados. E nós somos doentes que merecemos ser tratados. Com dignamente. Por isso, antes de continuarmos, eu apenas faço questão em dizer-vos isto. Este direto de hoje tanto pode durar meia hora como 40 minutos, uma hora, como pode durar 2 ou 3 horas. Eu estou aqui para o que for preciso. Se houver casos expostos, se houver doentes a expor os vossos casos em número que me obriga a estar aqui 2, 3 horas, 4 horas, se for preciso, eu estarei. Eu estarei, amigas. Hoje é o ponto de partida para alguma coisa, mas é apenas se vocês quiserem. Sem o vosso testemunho, nada posso fazer. Lamento muito. É com muita tristeza. Porque eu sofro muito sempre que ouço dizer uma doente, o meu médico maltratou-me porque não acredita na fibromialgia como se fosse uma doença. Diz que não é nada, que é tudo a minha cabeça. Isto dói. Dói-nos a todas nós. E depois o que é que acontece? Imaginem. Vão ao médico com o marido. Vão ao médico com a mãe, com o filho, com uma filha, com uma amiga. E ouvem estas frases do médico. O que é que acontece? A frustração, a humilhação de que é vítima esta doente, ou este doente, que foi confrontado com esta recusa da doença, com esta negação da doença perante uma pessoa que está ao lado, ou familiar ou amigo. É evidente que, logicamente, essa pessoa, essa doente chega à casa, o que é que houve? Eu não te disse que é tudo da tua mania? Estás a ver que até o médico... Claro, o médico é o senhor doutor. É supra-sumo da sabedoria da ciência. Ora, se o senhor doutor disse, quem é o marido, quem é o filho, ou a filha, ou a mãe, ou a amiga, ou a vizinha, que possa acreditar que a doente está mesmo doente, que tem mesmo aquelas dores que declara todos os dias, que não se pode levantar, que não pode trabalhar. Como é que essa doente vai ser credível nas palavras que emprega, nos argumentos que usa, nas limitações que demonstra? Se foi o próprio médico, uma entidade clínica, a declarar isso, não é nada, isso nem sequer existe. Amigas, não vamos permitir. Chega. Chega. Suzete, eu sei que é exatamente isto que eu estou a dizer, mas isto que eu estou a dizer não me chega, Suzete. Não me chega. Eu vou conversando convosco. Estou a aguardar
O meu marido teve que ouvir da boca do médico que realmente eu tinha fibromialgia. Ainda bem, Suzete, que teve um médico que disse que tinha fibromialgia, para acreditar. E agora imagina, Suzete Barros, e se esse médico tivesse dito ao marido, a fibromialgia não existe, como acontece noutros casos, imensos, inúmeros casos, como é que o marido reagiria com esta doença? Tantos casos existem. Eu ponho-me no lugar de quem sofre por estes descréditos. Eu ponho-me no lugar porque eu já passei por eles, amigas. Durante cerca de 5 anos, eu fui humilhada. Há mais de 30 anos, menos de 1% dos médicos conheciam o que era a fibromialgia. Vá para o psiquiatra, que isso não existe. Vá-se tratar no psiquiatra. Só que eu tive uma sorte muito grande. Tive um psiquiatra ao fim de 4 meses, em que eu própria dizia, eu estou com esgotamento, e foi o próprio psiquiatra que me disse, isto não é do meu foro, temos que descobrir o que é que tem, porque se estivesse com esgotamento, ou se estivesse com algum problema do meu foro, aquilo que eu lhe estou a prescrever já estava melhor, já estava com resultados positivos. E eu vejo-o cada vez a agravar mais, o seu estado. Temos que descobrir o que é que tem. Eu tive essa sorte. Mas eu pergunto, quantas doentes têm essa sorte? Eu tive a sorte também. Eu posso dizer-vos um caso curioso. Não tenho nada a esconder. Tenho um irmão psiquiatra que se pegou com esse psiquiatra, onde trabalhavam os dois no mesmo hospital. Sabem o que é que o meu próprio irmão me disse? Bebe uns copos que isso passa. Mas o meu próprio irmão, mais tarde, passados uns anos, curiosamente, telefonou-me, depois de se aposentar, e disse-me, olha, não tenho nada que fazer, fui para o Hospital São João, para me entreter, e meti-me num grupo de investigação, sabe de quê? De fibromialgia. O quê? Então ele descreveu-me o que era a fibromialgia. Curiosamente, falou em multidisciplinaridade, que era necessário passar por várias especialidades, e omitiu a psiquiatria. E eu respondi-lhe, mano, mas um doente muitas vezes precisa de ajuda psiquiátrica, porquê é que não estás a falar da tua especialidade? Pois, está bem, tens razão, mas fui eu que tive que ir fazer, porque ele teve vergonha. Teve vergonha porque se lembrou de anos atrás. Por isso, amigas, eu se vos defendo é porque passei por isso tudo. Ouvi-me. Tudo aquilo que vocês ouvem, eu ouvi. Tudo aquilo que vocês perderam, eu perdi. Eu não tenho vergonha em falar de mim. Eu fundei a primeira Academia de Ginástica do Porto. A Academia Gimnal Arte Brasília. Tive que abandonar por causa da fibromialgia. Era o sonho da minha vida. Era a reprodução do Fame, que eu tanto adorava. Eu reproduzia a série Fame, que muitas de vós com certeza se lembram de ver na televisão. 520 metros quadrados, que enquanto eu tive saúde, eu fundei. Agora imaginem, foi pelo meu imaginário que eu tive que largar. Tive 2 anos a ser roubada por pessoas a quem eu entreguei a academia. Tive 2 anos que eu não pude pôr lá os pés. Depois passei, tive um professor de educação física a tomar conta, que só me fez asneiras. Cheguei à conclusão, não me dá mesmo, tive mesmo que deixar de vez. Fui diretora técnica de um lar de idosos que também tinha fundado. Tinha 11 idosos ao meu encargo, qual eu era diretora técnica. Saía de lá de coração cheio, com tanta ternura que eu recebia. Tive lá muitas mães que tive também que abandonar por causa da fibromialgia. Agora eu pergunto-vos, quando se faz tudo aquilo que se gosta, tudo aquilo que é um sonho, é imaginação?
Isto é o meu caso. E os vossos casos? São com certeza semelhantes aos meus, durante cerca de 5 anos. Mas como eu ia dizer há pouco, acabei por ter muita sorte. Porque acabei por ser guiada pelo falecido professor Daniel Serrão, aqui do Porto, que me encaminhou para o Dr. Fernando Morgado de Lisboa. E aí sim, já depois de ter sido diagnosticada pelo professor António Saraiva, neurologista aqui do Porto, que me disse: eu sei o que tenho, mas eu não sei tratá-lo. A sua doença chama-se tal. Perdoe-me. Eu, depois de tantos anos de ser professor na faculdade, eu tenho vergonha de lhe dizer: eu não sei como a tratar. Procure, pare. Não adianta procurar, porque não há cura. E eu perguntei-lhe: é cancro? Não, não tem nada a ver com isso. Só lhe digo: não tem cura. Escusa de ir ao estrangeiro, porque aquilo que se sabe no estrangeiro, no mesmo dia se sabe aqui em Portugal. Foi a primeira vez. Depois o professor Daniel Serrão encaminhou-me para o Dr. Fernando Morgado. Por isso, eu considero-me uma pessoa de sorte, uma doente de sorte. Porque tive 5 anos de calvário, mas depois comecei a acertar lentamente. Não só com os conselhos, como com a orientação, como com a medicação adequada e que me ajudou lentamente a ir palmo a palmo, pé ante pé, fui caminhando o meu caminho de uma forma menos dolorosa, sempre com crises, até que aconteceu o que vocês sabem, que eu não quero hoje falar nisso aqui. Não é o assunto, mas quem quiser saber, tem o assunto. No topo desta página está lá o assunto que eu hoje não quero falar. Está lá, suficientemente explicado. Por isso, eu entendo muito bem, entendo-vos a todas muito bem, porque o meu grau é severo, era severo. Eu tinha 26 pontos devidamente encontrados pelo Dr. Fernando Morgado. Eu disse: a senhora não tem 18, tem 26. Amigas, eu fiz todos os tratamentos. Fisioterapia, talassoterapia, auriculoterapia. Fiz tudo. Eu via idosas a passar por mim e a dizer: eu já estou melhor, já vou ter alta. E eu estava cada vez pior. Eu cismava com aquilo. Como é que é possível? As idosas só têm alta e eu estou cada vez pior. Nada fazia efeito. Acupuntura. Eu uma vez cheguei a falar à técnica: eu tenho que levar para a minha casa. Eu saio, chego cá com a cabeça a arrebentar. Com as tuas mãos, fico sem dores. Mas chego a casa, estou igual. O que é que se passa? Eu tenho que levar, tenho que ir para a minha casa, trabalhar em permanência. Eu sei qual é o vosso desespero. Mas a sorte que eu tive é encontrar bons profissionais de saúde. Vocês não têm todas essa sorte. Algumas felizmente têm, mas todas não têm. Eu vou só ver aqui Maria João Bernardes. Pois também houve aquilo que eu ouvi. Maria João, é triste. Mas está nas nossas mãos, amigas, estava nas nossas mãos. Provar que não resolvemos as coisas nem com arranjar namorados, nem com beber copos, nem com passeios. Vai para a rua, diverte. Onde é que nós vamos encontrar vontade para fazer alguma coisa desse tipo? Onde e quando? Se as dores permanecem no nosso corpo, dia e noite, como eu me lembro tão bem, perdida de sono, e as dores não deixavam de dormir, permanentemente me acordava. Suzete nem a acupuntura conseguiu fazer, pois fazia reação às agulhas. Exato. Acontece em casos desses. É verdade, Suzete.
é que cada caso é um caso. Lá está. Há pessoas que dizem, há vezes que dizem, eu dou-me muito bem com a acupuntura. Meu Deus, eu digo, continuo. Há outras pessoas que dizem, eu faço fisioterapia e tenho melhorado muito. Se tem melhorado, continue. Mas há que ver que tipo de fisioterapia. O fisioterapeuta tem que conhecer a fundo o que é a fibromialgia. Porque não é toda a fisioterapia que serve para a fibromialgia. O fisioterapeuta tem que estudar a fundo o que é esta patologia para saber cuidar de nós. Tem que estudar, tem que aprender. Nós não somos um doente qualquer que busca a fisioterapia para cuidar de membros fraturados, de colunas. Não. A nossa patologia não tem nada a ver com lesões nem ósseas, nem de articulações, nada disso. Tem a ver com os neurotransmissores. Leiam, por favor, os artigos que eu publico. Tem a ver com a nossa parte cognitiva que comanda todo o nosso corpo. Estou a pegar no rato do computador. Agora não me pesa nada. Mas há 2 anos e meio atrás, eu pegava no rato, pesava-me, parecia bem o quilo que eu tinha na mão. Eu pegava num copo, meu Deus, vocês sabem, não preciso dizer-vos. Mas tudo isso é preciso que os técnicos conheçam, saibam. Mas saibam os porquês. Não é só conhecer o que vem em pequenas literaturas enfim, de jornaizinhos, nada. Olá, Alexandra Souza, beijinhos, bem-vinda. É preciso saber a fundo. E saber a fundo tem que ser médicos especializados. É evidente, amigas, que a fibromialgia, em muitos casos, não é a única patologia de cada doente. Porque devido à fibromialgia, devido às posições incorretas que muitas vezes nós procuramos, nós tentamos encontrar para nos sentirmos com menos dores, nós vamos contrair outras doenças. Até por causa da medicação, vamos contrair outras doenças, como eu já disse e repito, a nível gástrico, fígado, intestino, estômago. Podemos sofrer de ouvidos, de garganta, de muita coisa. Todos nós sabemos como aparecem inúmeros casos de carcinomas devido à parte emocional do doente. Todos nós sabemos disso. Um doente cai, vai-se abaixo emocionalmente, começa a cismar naquilo e aparece um carcinoma. O carcinoma mata. A fibromialgia não mata. Vou contar-vos um caso. O professor Sousa Pereira, que fez parte da associação, era o presidente suplente da direção da APDF. Obrigada, Ana Rita. Boa tarde. Obrigada. Conhecer a medicação que a ajudou, que tanta diferença nos dá. Ainda bem, fico feliz, Ana Rita, por estar bem com aquilo que eu indiquei. Fico feliz por isso, Ana Rita. Não é a única, são muitas já, e cada vez mais. Cada vez mais há médicos a prescrever. O difícil é juntar, a junção, que o grupo de investigação está a estudar ainda isso. Quais os fármacos, quais os químicos que colidem com a somazina, com a citicolina. Estão a fazer esse estudo. Eu hoje não posso avançar mais, eu não quero falar nisso porque eu não posso, não quero, não posso falar nisso. Não tenho ordem para falar disso. Porque perdi-me um bocadinho, estava a falar, foi ao ver a Ana Rita,
estava a falar de conhecer muito bem as vossas dores, e depois estava a falar numa outra situação. Já sei. Estava a falar nas diversas especialidades que nos podem ajudar, que vos podem ajudar a vós. Por causa das diversas patologias que um doente fibromialgico pode ter em paralelo, é natural que muitas vezes precisem de mais do que uma especialidade para vos acompanhar. Tal trabalho multidisciplinar muitas vezes é necessário, é útil, é necessário mesmo. Mas uma só especialidade não tem conhecimentos suficientes para, só por si, tratar do doente fibromialgico. Porque o doente fibromialgico envolve muitas situações diversas, dispares umas das outras. Um reumatologista, conheço vários, felizmente. Conheço bons reumatologistas, que são eles os primeiros a dizer: a fibromialgia é do fórum neurológico e do sistema nervoso central. O exemplo dos doentes que eu tenho tido, tenho conseguido ajudá-los. Parabéns, obrigada a esses reumatologistas que o fazem. Mas eu também pergunto a mim própria, por muito que estudem esses reumatologistas, quando têm que chegar à parte cognitiva, quando têm que chegar ao estudo do cérebro dos doentes, onde é que estão os conhecimentos que eles deveriam ter, que eles precisavam ter para ajudar a fundo esses doentes? Olá, Ali. Obrigada. Beijinho para si. Os carcinomas. Obrigada pela ajuda. Estava a falar nos carcinomas, exatamente. Sim, porque eu tenho um exemplo do meu próprio pai, que tinha feito um check-up 9 meses antes de falecer. Mas tudo bem. Eu até brinquei com ele. Nem o único dente tem estragado. Veio para casa. Não deixaram que ele continuasse a trabalhar. Com 65 anos, o que é que eu agora vou fazer? Em 3 meses partiu. Porque em 3 meses o meu pai ficou com carcinoma no pâncreas. Tudo pela parte emocional, que o envolveu emocionalmente. Portanto, amigas, eu tenho casos diretos, por isso posso falar. Não é porque me contam, porque me dizem. Quer por mim, quer por familiares. Tenho casos diretos. E é necessário. A maior parte, eu não sei se posso dizer a maior parte, dos doentes fibromialgicos têm só fibromialgia. Neste momento, acreditem, não sei se eu posso fazer esta afirmação. Eu tenho só fibromialgia. Tinha, minto. Porque aquilo que me aconteceu foi devido ao facto de eu ter feito microinfartos. E a ordem que eu tenho é o medicamento que eu tomo para não ter os tais sintomas que me provocavam os microinfartos. Tenho que tomar um medicamento para o resto da vida, assim como a somazina. É para o resto da vida, não pode parar. Tomo um outro, tomo 3, como já disse, eu repito, tomo 3. Um não pode falhar o outro. São 3 manos que eu tenho que os fazer acompanhar-me para o resto da minha vida. Só assim estou bem. E esta sorte que me calhou, quero-a para todos vós. Mas para isso é preciso que vocês tenham a mesma sorte que eu tive. Foi sorte. Eu bem sei que procurei muito. Mas foi sorte. Ou antes. O universo esteve ao meu lado. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Foi o universo que me orientou, que me seguiu, que me protegeu. Por isso é que eu publico tantas frases espirituais, tantas frases que eu publico de
coração cheio para vós, porque são os meus princípios de base, são os meus princípios puros, que me fazem seguir o rumo da minha vida. Não quero mal a ninguém, por muito que me queiram mal a mim, não quero mal a ninguém. Só quero ajudar. E, amigas, eu volto a repetir o que disse há pouco. Não se fazem omeletes sem ovos. Hoje este direto seria para colher as vossas informações, para eu poder avançar em vosso nome, para eu poder entregar às duas pessoas que estão interessadas em lançar isto publicamente, em dizer publicamente: há médicos que não estão a cumprir a legislação saída da Direção-Geral de Saúde. Mas para esses jornalistas poderem dizê-lo, têm que contrapor esses mesmos médicos perante a situação. Têm que saber os nomes. É assim que o jornalismo funciona. Não funciona porque eu digo: há médicos. Mas que médicos? Há centros de saúde. Mas que centros de saúde? Isto não é nada. E como é que eu fico? A zero. Como é que eu fico? Frustrada. Frustrada, muito frustrada. Muito frustrada porque eu queria terminar. Eu sei que isto é praticamente todos os países que há médicos que ainda afirmam, principalmente aqueles com mais idade, remitentes, teimosos. Não existe. Querem estudar, até dá trabalho. A fibromialgia dá muito trabalho a entender, porque tem um organograma enorme de pontos, de situações, umas coisas interligadas às outras. Meu Deus! Que trabalheira! Mas, pelo menos, que no nosso país houvesse respeito por todas vós. Pelo menos isso, amigas. Era um sonho. É um sonho que eu tenho. E por aquilo que eu estou a ver, esse sonho vai ficar mais uma vez adiado. Ainda não será desta vez que eu poderei denunciar esses senhores doutores que ousam maltratar-vos, que ousam insultar-vos e desrespeitar-vos, e que por causa destes senhores doutores vocês têm uma vida difícil dentro de casa, dentro da vossa própria família, que é evidente, vai convosco ouvir da boca do médico fibromialgia. Isso não existe, isso não é doença nenhuma, minha senhora, vá para o psiquiatra. Vocês saem de lá como eu me lembro, como saía desses médicos, derrotada, porque eu tinha a certeza que não estava louca. Eu tinha a certeza que as dores do meu corpo eram mesmo dores, e bem fortes, que me impediam de fazer aquilo que eu mais gostava. Parei com tudo. Nem sequer cozinhar podia para os meus filhos. Nem sequer isso podia fazê-lo. Mas o tempo foi passando, fui acertando na medicação, as crises continuaram a surgir, mas não com a intensidade inicial. Amigas, eu fui muitas vezes picada. Infiltrações de cortisona
várias vezes. Eu ia ao hospital da Perlada com os braços paralisados de dor. Tumba! Uma infiltração. Saía de lá com o braço a mexer. Outras vezes era nas pernas. Saía de lá a caminhar. Passado 2, 3 meses estava lá outra vez. E depois? Porquê que eu paralisava? Qual a razão? Ninguém me dizia. Ninguém sabia dizer, ninguém dava justificação. Desculpem. Ninguém dava justificação porque não sabiam dá-la. Mas isso foi há 30 anos atrás. Há mais de 30 anos. Agora não é admissível. Felizmente já temos bons médicos que vos entendem. Mas ainda temos um número demasiado elevado que ainda vos insulta, que ainda não acredita na vossa dor. Amigas, amigos, conforme eu disse no início, este direto poderia ser muito curto, poderia ser médio, poderia demorar horas. Só que os doentes que deveriam estar aqui hoje a dar-me nomes dos médicos que não acreditam e que vos garantem e que vos gritam a fibromialgia não existe, vá para casa, vá se tratar no psiquiatra, não estão cá. Não estão cá. Ninguém telefonou. Hoje tive 2 mensagens internas de 2 doentes, mas só 2 doentes com mensagens internas não é nada. Só com 2 exemplos eu não posso fazer nada. A partir de hoje, só tenho um pedido a fazer-vos, não me resta fazer, não posso fazer nada. Não posso fazer nada mais, além de continuar a pedir-vos. Enviem-me, por favor, nomes dos médicos que dizem na vossa cara que a fibromialgia não existe. Enviem-me, por favor, o local de trabalho desses médicos. Não preciso de mais nada, os vossos nomes serão omitidos. Eu só quero saber os nomes e os locais de trabalho. Garanto-vos, fica aqui a minha palavra, os vossos nomes serão omitidos. Os nomes desses médicos serão necessários para serem confrontados perante jornalistas que os vão entrevistar. Vão-lhes perguntar, doutor, pedem uma audiência, e eles são confrontados inesperadamente. Gostava de saber qual é o conceito do doutor sobre a fibromialgia. O que é que o doutor pensa sobre a fibromialgia? E o jornalista escreve. E aí teremos dados. Se hoje não têm coragem, força para revelar aquilo que tantas vezes me têm dito, sem nomes, eu volto a dizer, sem nomes, vão dizer aquilo que quem vos faz sofrer, não tenham medo, por favor. Escrevam ou telefonem, forneçam-me os tais ovos para eu poder fazer uma grande omelete. Eu gostava muito de estar aqui mais tempo convosco.
ainda vou aproveitar uns minutinhos para vos dar algumas orientações, aproveito o direto para isso, já que a finalidade era fibromialgia e era a repressão que vocês são sujeitas por clínicos e familiares, já que ninguém, Maria do Carmo, obrigada Maria do Carmo, é isso Maria do Carmo Santos, mas isso não chega, como está a dizer, não chega. Sem nomes ninguém pode fazer nada. Com nomes podíamos fazer muito. Vocês conseguiam imaginar um jornalista do Expresso fazer uma grande reportagem e a colocar lá assim meia dúzia de nomes de médicos? O Expresso que é lido por todos os médicos. Conseguem imaginar o significado disso? Isto é um exemplo. Atenção. Estou a dar um exemplo. Estou a dizer que seja o Expresso. Estou a dar um exemplo. Porque esses médicos dizem tudo isso porque ninguém os ouve. Ou ouve só o doente, ou o marido, ou a filha, ou com quem o doente está. Não é tornado público. Eles têm que ganhar medo a essa afirmação. Têm que ganhar medo. Porque as participações que eu já fiz em nome de doentes e as indicações que eu dei a doentes que eles próprios fizeram diretamente, quer na Direção-Geral de Saúde, quer na Entidade Reguladora de Saúde, já estão a provocar os seus frutos. Estão auditorias a decorrer contra esses médicos. Como eu já disse na outra gravação, já há médicos com sanções por terem dito isso. Porquê? Porque foi a própria doente que escreveu. E escreveu com o marido a testemunhar. O marido testemunhou. Eu ouvi este médico a dizer isto. Se isso não chega, não se tornou público. Esse médico com certeza não vai repetir. Esse médico que falou dessa maneira e que fez essa afirmação não vai repetir. Olha, vou-vos dizer um exemplo. Tive um médico do Hospital São João que uma doente me telefonou muito desesperada, que esse médico disse uma série de baboseiras. Como é que se chama esse médico? Disse-me o nome. Telefonei para lá. Quando é que o doutor tal tem de saber? Está amanhã de manhã. Telefonei. Bom, fiquei muito vaidosa, confesso. Fiquei vaidosa. Porque eu quando tenho uma vitória fico vaidosa. Interroguei esse médico. Porquê é que o seu doutor fez esta declaração assim? Doutor, o que é que o levou a declarar que a fibromialgia era assim, era assim? Porque... Então o doutor não tem conhecimento disto, daquilo que quiser. Eu confrontei-o. Ele pediu-me desculpa. Fiquei tão feliz e tão vaidosa. Pode estar tranquila que eu não voltarei a falar dessa forma com mais nenhum doente. A senhora tem razão. Eu excedi-me. Mas isso foi um caso. Foi um único médico que teve essa reação. Maria do Carmo. Acaba-se o mito. Infelizmente, ainda não é desta vez que se acaba, Maria do Carmo. Como digo, foi um único exemplo. Os outros são os reis e senhores no seu pedestal. Protegem-se uns aos outros, como vocês sabem. Os médicos fazem caixinha. Uns não denunciam os outros. Mesmo que saibam que os colegas estão errados, calam-se. E nós temos que acabar com isso, amigas. E só tornando público. Porque se vier nos jornais, ou começa no jornal, um órgão de comunicação social a falar, uma RTP, uma SIC, uma TVI, num programa qualquer. Mas, eu, por exemplo, ou uma outra pessoa qualquer, eu agora evito, porque já não represento a PDF, sou uma doente singular e
Já fui 2 vezes à televisão, como singular, sim senhor, tudo bem, mas evito o mais possível. Para vos defender, se for preciso, vou. Estou disposta a aceitar os convites que forem necessários, desde que seja para vos defender. Mas procuro que sejam médicos. Médicos que tenham coragem de dizer: sim, senhor, tenho colegas que ainda dizem isto, e estão errados. Tenho 2 médicos que estão dispostos a fazer isso. Mas isso não é suficiente, é muito pouco. Eu quero jornais todos a falar nisso, porque só nos jornais é que fica escrito. Ao fim de um dia, ao fim de uma semana, ainda está lá o jornal para ser lido. Não é um programa na televisão que foi ouvido, ninguém ouviu, passam para trás, passa uma semana, já ninguém mais ouve. E o jornal está escrito. Principalmente quando diz respeito a nomes. Estou brava hoje, não estou? Eu sinto-me brava. Revoltada. Não é brava, é revoltada. Amigas, aproveito mais uma vez este direto para vos pedir cuidado com os medicamentos que tomam. Cuidado com os venenos que vos impingem. Vocês não têm uma doença terminal. Vocês não têm uma doença reumática. Se tiverem só fibromialgia, há medicamentos para as doenças reumáticas que fazem 0 para a fibromialgia. Não fazem efeito nenhum e dão cabo de vós. Vocês arranjam problemas patológicos de outra ordem, além da fibromialgia. Cuidado, amigas, com o que tomam. Quanto menor for a quantidade de medicamentos que tomem para a fibromialgia, melhor. Quanto mais fracos forem os químicos, melhor. Cuidado com as junções que fazem. Cuidado. Cuidado com as consultas de dor. Fujam. Porque as consultas de dor são para doenças crónicas, não como a fibromialgia, mas outro tipo de doenças e que têm já, que estão em situações terminais. Essas precisam desses químicos fortes. Esses doentes são e muito bem canalizados para a consulta da dor. O fibromiálgico não precisa da consulta da dor para nada. Insistam com os vossos médicos de família. Os vossos médicos de família são os vossos melhores condutores. São os vossos melhores conselheiros para a fibromialgia. Não sabem, aprendem. Obriguem-nos a aprender. Insistam com os vossos médicos de família. A minha médica de família aprendeu comigo, nunca tinha tido nenhum caso. E depois fez ações de formação para os outros médicos. No mesmo centro de saúde. Tenho muito orgulho nela. Lá Maria do Carmo Santos. Exatamente. Cuidado com as consultas de dor. Fujam. Quando uma médica de família vos canaliza para a consulta da dor, vocês digam: doutora, peço desculpa, eu recuso-me ir a uma consulta de dor, porque antigamente era verdade. Eu fui muitas vezes às consultas da dor no Hospital Santo António, aqui de Porto. Mas eram diferentes. Englobavam tudo que dizia respeito à dor. Funcionavam de uma forma diferente. Lembro-me do Dr. Romão. Não sei se ele ainda me está a ouvir. Era impecável. O Dr. Romão entendia a fibromialgia. Também tive sorte em conhecer esse médico e dentro da associação, da PDF, muitas vezes falei com os doentes: procurem o Dr. Romão.
Mas essas consultas de dor não funcionavam como as de agora. Atualmente as consultas de dor têm outra finalidade. São para casos graves, exclusivamente casos graves. A fibromialgia não mata. É grave porque faz doer muito. Engloba todo tipo de dor. Só por isso é grave. Mas não mata. E nós temos que aprender a viver com esta dor. Doseando o nosso esforço. Doseando as nossas atividades. E esforçando-nos por dormir. Amigas, o dormir é tão importante. Mas na atenção, não é à custa de uma remessa enorme de antidepressivos que vocês vão pegar no sono. Não. Antidepressivos podem precisar, sim, amigas. Mas peçam aos vossos médicos antidepressivos tricíclicos. Não são os antidepressivos para as depressões, para aquelas pessoas que não se levantam da cama, que não querem fazer nada, não querem ver ninguém, não conseguem sair à rua. Um fibromialgico quer ver toda a gente, quer sair à rua, quer se arranjar, quer se pôr bonita, quer ser vaidosa. Nós não precisamos desses antidepressivos. Os antidepressivos que um doente fibromialgico precisa são dos triciclos para nos ajudar a vencer a ansiedade, para nos ajudar a dormir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Por isso é que são diferentes. Há muita espécie de antidepressivos. Vou falar noutros, já que está a ter tempo, noutros medicamentos que são muitas vezes recomendados. Analgésicos. Cuidado com os analgésicos. Porque os mais potentes são aqueles que não só nada vos fazem, como vão agravar o vosso estado. Podem precisar. Mas sabem como é que vocês fazem? E eu agora vou reproduzir o que esse psiquiatra me ensinou a mim para eu ensinar os doentes. Ele ia todas as quartas-feiras à associação, estava lá toda a tarde a dar consultas gratuitas aos nossos sócios, aos nossos doentes. E eu lembro muitas vezes as palavras dele. Posso-vos dizer, não tem problema nenhum, porque ele dizia, é um relaxante muscular, é inofensivo, não faz mal a nada e é o que mais resulta na fibromialgia. Ele falava no Valium, mas ao mesmo tempo dizia, vão aos médicos, os médicos mandam-nos tomar 10 miligramas, 20 miligramas médio de Valium à noite. Desse tanto. É errado. Querem? Ficam mais relaxadas, a parte muscular. Sim, senhor, pode fazer algum efeito. Mas é só 5 miligramas de manhã, 5 miligramas ao almoço e 5 miligramas à noite, nada mais. Ele dizia aos doentes, repartam. Eu estou a falar-vos neste medicamento porque esse médico me autorizou. Atenção, eu só falo em medicamentos quando sou autorizada pelos respectivos médicos que me falam neles e que me autorizem. Pode falar. E este psiquiatra, o Dr. Carlos Alberto Pereira, ele disse, pode falar, sim, senhor. Porque, ele disse, é um meio relaxante, que não faz mal a nada, não tem contraindicações e ajuda a descontrair a parte muscular do doente. Mas tem que ser partido. Não é em doses catadupas à noite, 10 miligramas, e andam. E dizem, pois, e durante o dia andam aí de um lado para o outro a queixar-se. Há que repartir doses mínimas. Eu vou pôr o som um bocadinho mais baixo, porque estamos numa fase em que a música está potente e eu pus um bocadinho mais baixo. Portanto, o Dr. Carlos Alberto Pereira, ele dizia isso a todos os doentes. Por causa dos miorelaxantes. Pois há muitos outros. Se não têm, amigas, amigos, se as vossas articulações não têm qualquer deformação, nem acusam qualquer foco inflamatório,
Se não há inflamação no vosso corpo, em nenhuma área, faz muito bem, Maria do Carmo. Se não há inflamação, não tem mais nada além da fibromialgia. Porque se têm artroses, se têm artrite reumatoide, aí já precisam de conjugação de medicação. Mas quem vos faz essa conjugação aí deverá ser o reumatologista, deverá terem atenção que além da patologia reumatológica que têm, também têm a fibromialgia. E não vão para o agrado de um, não vão estragar o outro. Certo? Agora, se vocês têm a certeza que só têm fibromialgia, não possuem qualquer outra patologia paralela, para que o anti-inflamatório? Vocês têm alguma deformação nos ossos? Dói-vos alguma articulação? Ou têm alguma declaradamente inflamação visível? Procurem saber isso. Interroguem os vossos médicos sobre isso. Depois, com tanta ansiedade em que entram, com tanta dor, conjugam N medicamentos e dizem, eu até melhorei. Melhoraram aparentemente, mas passados os tempos estão aflitas, dói o estômago, têm vômitos, custa-vos mais a dormir, custa-vos mais a adormecer e a levantar, tudo vos custa mais. E a culpa é das doses excessivas que vocês tomam. Convençam-se, amigas, cuidado com as doses excessivas de medicamentos. Cuidado. Peço-vos, por favor, cuidado. Quanto menos medicamentos tomarem, melhor. Sabem como os devem substituir? Exercício físico. Bebam muita água. Uma alimentação regrada. Nada de fritos. Nada de cozinhados com muitos temperos, nada de assados. Pouco bacalhau. Poucos temperos. Tentem evitar o leite. Muita fruta, muitos legumes. Muita gelatina, faz muito bem a gelatina. Misturem gelatina, por exemplo, com queijo fresco. Tem sido os meus jantares ultimamente, sabiam? A alimentação é muito importante. O exercício físico é muito importante. Vocês, enquanto não se convencerem disso, a vossa rigidez mantém-se, as vossas dores mantêm-se e cada vez pensam que estão dia após dia pior, porque ficam atrofiadas. Quanto mais atrofiadas ficam, maior é a dor. A rigidez é grande. Quanto mais rígido estiver o vosso músculo, mais dói. Convençam-se disso. 2 a 8 dias vou fazer uma simulação. Já posso anunciar. Vou fazer novamente uma aula de ginástica, mas muito especial. Uma aula de ginástica, ou antes, eu retiro a palavra ginástica, não é ginástica. Um encontro para fazermos exercícios físicos, mas direcionados, quase todos eles, para os doentes que mais precisam, os doentes de grau severo. São aqueles a quem mais custa fazer os exercícios físicos. Eu depois digo-vos o que é preciso trazerem para quarta-feira. Vou fazer uma simulação desde o acordar, como é que cada uma de vós acorda, porque eu tenho muito boa memória, foram muitos anos a conhecer essa sintomatologia.
e que exercícios devem fazer antes de se levantar, mesmo na cama. E depois veremos o que vai sair a próxima quarta-feira. Peço-vos uma vez mais, fica aqui um grande pedido da minha parte. Mandem-me, por favor, nomes de quem não acredita na fibromialgia. Seja médico de família, seja qual for a especialidade. Informem-me qual local de trabalho e os nomes de quem ainda não acredita na fibromialgia. Porque esses estão a trabalhar de uma forma ilegal. Não podem recusar. Não podem fazê-lo. Ajudem-me, porque eu quero ajudar-vos. Por hoje ficamos por aqui. Gosto muito de vós. Quero estar sempre ao vosso dispor. E sempre, sempre, contem comigo. Que da minha parte terão o meu melhor. Um beijo.